O roteiro, ele é bom quando ele se cria. Vai acontecendo. Vamos comigo? Agradecer a Deus já pela oportunidade. Ó, o chão tá bem molhado já. Pela oportunidade. Agradecer a Deus pela vida. E vamos para mais um dia. Mais um dia. O que Deus tem preparado para nós aqui em Dublin, na Irlanda. Olha o taxista aqui me amando. Ele já me ama desde o início. Nossa, deu aquela chuvinha. Possivelmente vai molhar de novo daqui a pouco. Então, tá avisando. Tá dizendo assim, ó. Hoje você não escapa. Bem nublado. Primeiramente, galera, é uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Tudo que eu faço, eu costumo agradecer a Deus antes. Tudo. Tudo. Então, acho que hoje é uma boa oportunidade de a gente agradecer a Deus pela... Se você puder, agradeça a Deus pela sua vida. Independente de onde você esteja, se esteja na cama do hospital, se esteja em casa, se esteja na rua, se esteja no descanso do trabalho, o que você estiver fazendo, em que situação você estiver passando. Seja grato a Deus. Seja grato. Eu tenho treinado isso diariamente aqui na Irlanda. Porque, galera, Deus, ele tem cuidado de mim de tal forma que os desafios, eles são diários. Por incrível que pareça, o maior desafio não é nem a língua, né, nem o idioma. O maior desafio aqui são pessoas, né? É exatamente as pessoas. A gente tem que lidar com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferentes. Para deixar bem resumido em muitos casos, o próprio brasileiro que tenta se aproveitar de tudo que jeito de você, sabe? Que desde o início me falaram, ó, toma cuidado com o brasileiro. Infelizmente é um hábito terrível que nós temos e nós levamos a qualquer lugar do mundo. As pessoas sempre nos pedem para ficar atento ao brasileiro, porque o brasileiro, ele tem umas manias. Eu não estou dizendo brasileiro no conjunto geral, tem pessoas maravilhosas aqui. Eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. Por exemplo, tem um casal lá de Curitiba que eu fiz uma amizade com eles. Eu conheci aqui. Eles são pessoas maravilhosas. Ele é dentista. Ela, esqueci agora a área que ela atuava no Brasil, mas uma mulher muito humilde, a Patrícia. E são pessoas maravilhosas, pessoas íntegras, com caráter maltado, com caráter extremamente... São pessoas extremamente respeitosas. E não quer dizer que essas pessoas são ruins. Nem todo mundo é ruim. A questão é que tem aqueles mau elementos, infelizmente, pessoas que já têm esse hábito desde, muitas vezes, da sua infância, ou então desde sempre fizeram coisas erradas, sempre tentaram se aproveitar dos outros, que é a minoria, mas tem em todo lugar. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoas aqui também. Por quê? Porque você vai estar fazendo negócio, você vai estar trabalhando, você vai estar, às vezes, morando, você vai estar dividindo local, você vai estar tratando de negócios, você vai estar tratando diversas situações que podem estar acontecendo. E pode acontecer que você vai ter que lidar com brasileiros. Então, pra mim, hoje é um desafio assim novo pra mim na minha vida, mas eu gosto desse tipo de desafio, sabe? Eu gosto. Ter que lidar com pessoas, com brasileiros desse padrão aí. E a gente encontra em todo lugar. Lá no Paraná eu encontrei, quando eu morei no Paraná, quando eu morei em Rio Branco eu encontrei, quando eu morava na minha cidade natal, lá Chapuri, eu tinha pessoa dessa forma também. Enfim, todo lugar vai ter. E pra mim isso é um dos maiores desafios que eu tenho, sabe? Que eu tenho que lidar. Porque eu olho pro ser humano, galera, de uma forma, com uma perspectiva diferente da vida, sabe? Por eu ter tido algumas experiências com pessoas que Deus restaurou, que Deus curou, que Deus tratou o caráter de diversas pessoas. Eu tive experiências reais. Pessoas que disseram, não, eu preciso de mudanças e eu vou mudar. E que foram mudadas. Porque quiseram, porque aceitaram isso, porque decidiram isso, sabe? E pessoas mudaram, cara. Mudaram. Pessoas que eram corruptas, pessoas que eram do crime, pessoas que eram viciadas. Diversos tipos de problemas. E mudaram. Teve uma decisão, tomaram a decisão, disseram, eu vou mudar, e mudou. Por quê? Porque não depende só de Deus, depende que Jesus olha para o ser humano. Acreditar que as pessoas têm mudança e tudo mais, podem mudar, que elas podem ser diferentes, mas nem sempre é assim. Então a gente vai quebrar cara com diversos tipos de situações, a gente vai ter problemas, a gente vai ser enganado, as pessoas vão tentar mentir na tua cara e você tá sabendo, você tá vendo que a pessoa tá mentindo. Isso que é incrível. Então uma coisa bem irada em relação a isso. Você
pessoas mentindo e eu sabendo que ela tá mentindo, sabe? A gente sabe. De tanta gente conviver com a pessoa, às vezes a gente conhece que a pessoa é mentirosa. Não sei se você sabe, eu conheço, consigo conhecer. Então, de tanto conviver com aquela galera, dizer que o cara tá mentindo, a cara dura, sabe? E tá tudo bem, cara, sabe? Tipo, eu já meio que estou preparado pra isso. Mas ainda é, mesmo assim, um desafio, porque eu quero acreditar que o ser humano pode mudar, sabe? Que ele pode ser diferente, que ele pode se tornar uma pessoa melhor. Então, peço a Deus Senhor, me dê sabedoria pra lidar com meus problemas diários, pra eu poder saber perdoar, saber respeitar como quem tá no chácara, no restaurante. Pra eu poder ser uma pessoa melhor. Nós precisamos confiar em Deus, não nas pessoas, no que no chácara. Hello? Yes. Hello, my friend. Oi. Good, good. Boa tarde. Vamos ver. Yeah, bom dia, né? Bom dia. Yeah, tudo bom? My friend speak Português, ó. Muito bem, very good. I like your português. Thank you. Obrigado. Obrigado. Valeu, Jorge. Esse indiano aí. Esse é um restaurante indiano. Vai ser um restaurante bom, cara. E ele... Eu não sei, eu nunca parei pra conversar com ele, a gente vem sempre na correria, né? Mas eu tenho pra mim que ele... que ele teve alguma convivência com algum brasileiro. Que é muito comum que os brasileiros trabalham na cozinha, sabe? Eu tenho pra mim que ele teve ou bastante convivência com os brasileiros, algum brasileiro, ou português, ou ele morou em Portugal, né? Porque é bem comum também os indianos morar em Portugal. Os indianos estão em todo lugar, galera. Então eu acho legal, assim. A gente vem aqui, ele sabe que a gente é brasileiro, aí ele... Bom dia, boa tarde, muito obrigado. Vá com Deus. Sabe, ele tenta interagir, né? Que eles falam o inglês. Eu acho bacana, eu gosto desse indiano. Ele é legal. Mas vamos comigo. Então, como eu tava falando em relação às pessoas, ao ser humano vai errar, o ser humano vai falhar. Primeira coisa que quando eu vejo a falha, eu consigo enxergar a falha de alguém, eu não vejo a falha da pessoa em si. Hoje em dia não mais assim. Eu primeiro vejo que eu também sou falho e que eu já errei muitas vezes também, que eu vou continuar errando, porque eu sou ser humano. É claro que eu tô buscando a melhorar dia após dia, mas eu também erro, eu também cometo falhas. Então, muito além de apontar o erro da pessoa, primeiro, você olhar pra você como ser humano e dizer que eu sou ser humano e eu, infelizmente, estou hábito a errar também. Então, saber respeitar as pessoas, isso é de Deus, sabe? Isso é de Deus. Saber olhar pras pessoas e olhar pra você primeiro, sabe? Como ser humano, como pessoa falha. É claro, galera, que eu não vou conviver com pessoas mentirosas, hoje não mais. Que eu não perdo mais tempo em projetos, sabe? Tá investindo tempo, investindo dinheiro. Não, já fiz muito isso, hoje em dia eu não faço mais isso. Não gasto mais energia com isso, porque tem tantas pessoas maravilhosas que a gente poderia estar ajudando, sabe? E às vezes a gente fica perdendo tempo, investindo tempo em pessoas que não querem ajuda, que não estão nem aí pra vida, sabe? Não estão nem aí pra valores, não estão nem aí pra... se as coisas estão boas, se não estão, se daquele jeito, se ele pode melhorar ou não. Você não quer, velho. Pô, a câmera aqui, rapaz, desculpa. Choveu. A gente tá fazendo um solzinho, acho que a câmera aqui, rapaz. Acabei a imagem aí, ó. Começando o rio. Fazendo um solzinho. Possivelmente quer mais chuva mais tarde. É meio provável, galera. É meio provável cair água daqui a pouco. De novo. Dá pra perceber, ó, tá bem molhado, foi bastante chuva agora. Vou aqui na parte central. Eu quis vir pelo um local diferente, hoje vim pelo um local diferente, acabei vindo. Tô olhando aqui no mapa, nós vamos num local chamado D8. Num bairro, como se fosse bairro, né? Chamado Rialto. Então vamos comigo. Só ó, o trem enxerido, cara. É só a gente começar a andar que ele... ligar a câmera aqui que ele já começa a passar. Todo bonitão. Tô aqui, ele acho que ele tá dizendo assim, ó, filma aí, eu que sou o cara. Eita, trânsito. Começou aqui a bagunça do trânsito. Você tá acompanhando ao vivo agora. Ah, o pessoal da Europa está educado no trânsito. Aham, tá vendo, né?
dele tá ficando azul, ó. Esses pneus dessas bikes, elas são antifuro. São antifuros. Mas só que de tanto a gente andar, ele acaba ficando desgastado, né, velho? Aí a galera não troca e chega no limite, ó. E espera, galera. Oi, irmão, o que houve ali na frente? Tá parado, parece. Uma pessoa? Rapaz, tá querendo ser entregador. Caramba, sério, cara? Enrolando nos grupos aí. A moto tá feia, tá debaixo do caminhão. Nossa, a bike ou o cara? Cara, com a bike do caminhão que você subiu. Meu Deus, cara, sério? Tá nos grupos já lá, no Cachorro Louco? Tá rolando tudo. Vou dar uma olhada depois. Mas não é ninguém conhecido não, será? Tomara que não, né? Tomara que não, né, cara? Tomara que esteja bem, mas tava debaixo do caminhão, né, cara? Tá caminhão. Mas porque povo aqui também é escandaloso, mas qualquer coisa é ambulância, isso É. Não, mas, furar o sinal. Possivelmente o caminhão não foi. Bom, pode ter furado, né? É, né? Mas. Vamos jogar o muito. É. Mas normalmente quem fura sinal aí é a galera, né? Infelizmente, cara. Tomara que fique tudo bem. É, valeu, irmão. Esperando aqui o sinal. O senhorzinho aqui, cara, cadê ele? Olha a estação, cara. Ele tem que se virar sozinho, meu irmão, e acabou. Você tá vendo aí? É, galera, desse jeito aqui. O sinal abriu. O Lua tá tomando meu espaço porque teve acidente, né? Teve acidente. Mas, cara, não vou lá, que a galera tá ali. Eu também tô no trabalho, mas espero que fique tudo bem, né, cara? A gente ora pra que fique tudo bem. Acidente é complicado, cara. Deixa eu olhar aqui nos grupos como é que tá. Tem uns grupos que a gente faz parte, os brasileiros aqui, sabe? E a gente sempre vê as coisas aqui. Abriu aqui. As notícias, os caras atualizam aí, normalmente, a notícia. Aquilo que o cara tava falando ali, o cara ficou debaixo do caminhão, cara. Sério, velho. Debaixo do caminhão, não sei se tava com vida, não. Só que os caras de bike elétrica, galera, aqui são meio... Os caras não têm consciência, cara. Os caras furam sinal, entendeu? Tipo, feito maluco, feito doido e sem consciência. Pode atropelar alguém, pode bater. Eles batem em pessoas direto, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem um grupo aqui, mas, cara, só fala besteira nesses grupos. Aí eu entro às vezes pra ver alguma notícia, ou então meio que saber se tá rolando alguma coisa. Acho que eu falei uma vez, eu tentei doar um capacete nesse grupo e nunca mais doar, vender. Acabou que eu não... Se eu fosse um cara e acho que ele achou um pouco caro. Ficou lá em casa uns dias. Era um pouco pesado o capacete de moto. Aí eu peguei e doei ele, dei pra alguém. Tava precisando mais que eu. É isso. Não sei se você tá vendo aí, ó, mas já começou a chover aqui. Pingando já. Começou a pingar. Daqui a pouco, se eu ver, vou parar, que eu tô no trânsito, vou dar uma olhada em relação a essa notícia pra ver se é verídica, se não é. Se é alguém conhecido, às vezes pode ser alguém conhecido, cara. A gente acaba fazendo muitas amizades aqui, sabe? Muita gente do Brasil, pessoas do Brasil. Um dia desse faleceu um brasileiro, cara. Ele teve um infarto, cara. No dia de um feriado aqui, bem famoso em Dublin. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, tem mensagem aqui. Tá vendo? É uma motocicleta. Uma moto. Nossa, cara. Olha, eu tô vendo aqui umas fotos, depois eu vou ver se eu coloco aí, mas é uma foto bem forte, cara. Tenso. O caminhão passou por cima do motoqueiro, cara. Meu Deus, que doideira, cara. Tenso, cara. Vamos ali, vamos trabalhar. Bem aqui nesse local, uma vez eu ia vindo de bike, o cara furou o sinal brasileiro. Aí ele furou o sinal, entrou para... ia na linha dele. Cara, o cara veio, o carro comum veio e acertou de cheio, cara. Aí eu parei, prestei uma ajuda de imediato ali pra ele. Ele caiu e tal, por cima do carro, enfim, bolou no chão. Eu prestei ali uma ajuda de imediato pra ele. Eu vi se ele estava bem, ele estava bem, aí... sei que, enfim, aí foi pegar o contato do cara, né, pra tentar dar um remédio, alguma coisa.
E aí depois, quando aliviou um pouco mais, aí ele falou pra mim, disse, cara, eu tava no sinal contigo, eu vi tu parado. E talvez eu tivesse esperado o sinal, esse cara não tinha batido em mim. Porque foi segundos depois, a questão acho que uns 5 segundos. Eu vinha, ele passou no sinal vermelho, o sinal tava vermelho. E quando ele passou, 5 segundos depois, quando ele vai virando a curva, o cara fez a volta no carro e bateu nele. O cara foi prudente, ele tava dirigindo certinho, o cara foi prudente. A galera, furar sinal, aí ele falou, né? Pô, se tivesse ficado no sinal, talvez o carro não tinha batido, porque foi 5 segundos depois, foi de guerra. Cara, Deus é maravilhoso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, galera? Você precisa fazer sua parte, as pessoas às vezes querem fazer de qualquer jeito, querem, sei lá, sabe? Tem hora que eu não entendo, não. Vou virar aqui pra direita. Olha o tempão se formando de chuva. Não sei, eu tô com a câmera meio improvisada, se começar a chover, talvez eu vou ter que parar no canto e... a câmera tá no peito, sabe? E se começar a chover, eu vou começar a me molhar. Então vou ver um jeito de tentar esconder a câmera. De esconder não, que a GoPro pode molhar à vontade, mas a questão é minha roupa mesmo. Começa a ficar molhado até a noite, aí é um problema. Como que aconteceu isso, eu não sei. Olha só, começou a molhar. Vamos ver. Começou a brincadeira, galera. Chuva. Mas assim, ó, essa minha capa de chuva aqui, ela é boa. Cara, não molha de jeito nenhum. Ela soa. A gente chega em casa suado. Mas molhado não. Talvez hoje eu vou me molhar porque eu tô tentando deixar a GoPro aí. Vamos ver aí até que hora vai ficar, vai estar. Nossa. Eu peguei no cliente aqui, quando chega lá eu tento ajustar melhor. Mas vamos que vamos, pode chover. Deus é bom. Eu já peguei uma chuva aqui doida já, galera. Chuva boa. O vento também é muito forte. Então... deixa eu ver aqui. Tô chegando aqui já no cliente. Já eu ajusto aqui a câmera, a capa de chuva, tô ajeitada lá. É isso aí, ó. Tava só usando fora agorinha. Do nada começou a chover. Do nada. Faz parte, né? Tem cara que não gosta de trabalhar de bike por causa disso. Ou de moto, né? Por causa da chuva. Engraçado, né? Que eu... às vezes eu falo pra galera, né? Galera, da onde eu vim, meu pai e minha mãe fazem isso todo dia ainda. A gente pega sol, meu irmão. É no meio do solzão no Acre. Quem é do Acre aí? Fala aí como é que é aí a parada. É sol no escuro, até dizer já chega. Chuvinha, velho. Chuva é de boa. Pessoal do norte do país aí, fala aí como é que é a situação aí no norte do país. O sol, o bicho pega. Então a gente passa o dia todo aí. Bater veneno. Vai bater foice. Deixa eu ver. Acho que eu entrei no lugar errado. Galera, eu tô seguindo aqui o mapa. Tá bem entrando na rua errada. Errado mais na frente. Então, meu irmão, chuvazinha de boa. Não problema. Vamos que vamos, só vai. O trânsito começa a ficar perigoso, ó. Me soube em água, galera. Me soube em água. Para o meu trabalho é melhor. Chuva. Por quê? Porque normalmente as pessoas, chovendo, costumam ficar mais em casa. Correto? Consegue compreender meu raciocínio? Quando tá chovendo, automaticamente as pessoas ficam em casa. Se elas ficam em casa, as pessoas sentem fome. Consegue compreender? Ou não? Você quando tá em casa, ah, hoje tô com fome, né? Vontade de comer alguma coisa diferente. Aí se
Você já não dá muita vontade de ir no lugar. Eu praticamente tenho uma preguiça de ir nos locais. Só vou porque é o jeito. Então é melhor pedir, né? Então eles entram em contato com os restaurantes que nós trabalhamos em sociedade. E só vai, galera. E os restaurantes me chamam. Então, pra mim o trabalho é melhor na chuva. Aumenta o número de entregas. Eu acho que cheguei aqui no frente. Hey! Hey, bro! How are you? Sorry. What's the code, please? 24? 34, né? This whole bag, okay? Oh, yeah. Okay, enjoy, my friend. Thank you so much, man. 34. Okay. Thank you. Have a good day. 24? Ah, 84. Okay. Thank you. Essas coisas aqui, a gente ir adiante, né? Que a chuva só faz parte da cereja. Muito bom, né? Chuvinha é só o aperitivo. Calma aí, galera, se você não tá me vendo agora, é só um pouquinho que eu vou só ajeitar aqui a minha capa de chuva. Não me molhar. Minha capa de lona. Quem tem uma capa de lona aí, que anda de moto, a galera da moto? Capa de chuva tem que ser de lona, que ela não molha. Muitas capas aí, sem ser de lona, elas só vão te deixar molhada. Tô tentando de alguma forma deixar a câmera visível. Se eu consigo aqui. Por mim não teria problema, se tivesse na cabeça, de boa. Só que hoje eu trouxe ela no peito, sabe? Então acaba que ela fica um pouquinho diferente, entendeu? Um local diferente. Daqui a pouco para de chover e tudo volta ao normal. Parece que não vai dar certo essa capa, vai estar atrapalhando. Um carinho escondido aqui, ó. Carinho escondido. Vamos ver aqui. Aqui, galera. Hey, bro. Sorry. Good. Rainy. Hi. So let's get the subway. Oh, you go get the subway. Oh no, I have to go get the bill. I have to go get the bike on. Hi. 71, 23. Yes, thank you. Yeah. Okay, thank you. Vamos lá. Subwayzinho, normalmente eles são dentro de uns spas. Deixa eu mostrar spa já aqui na Irlanda. Local que você acha umas coisas fáceis, rápidas. Não é o melhor local para você vir comprar, não, mas, por exemplo, você tá com fome, mora perto do spa, já é tarde da noite, ele fica aberto normalmente perto, sabe? E aí você resolve o seu problema, né? Resolve o problema da fome. Então o spa é o famoso quebra-galho. Vou falar já. Comida rápida. Então do quebra-galho. A gente vai para um local aqui chamado D12. A Larissa não gosta de ver esse local. Isso é muito vagabundo lá, muito marginal. Realmente tem umas pecinhas raras, sabe? Mas parece que eles gostam de mim, não é de hoje. E desde o Brasil, normalmente essa galera gosta de mim, se aproxima. Alguns me roubam. Eu também. Mas graças a Deus nunca tive problema com eles, não. Não tem problema de D12, não. Vai ter uns locais aqui tipo Finglas e etc, que melhor evitar, né? É melhor evitar alguns locais. Bom, galera, se inscreve no canal, deixa o joinha. Mas acima de tudo que a gente possa continuar trazendo conteúdos de alta qualidade para você. E que a gente possa fazer cumprir outros propósitos que Deus colocou no meu coração alguns anos atrás. Eu não recebo ajuda de ninguém, de igreja nenhuma para falar do evangelho, de instituição religiosa alguma para falar do evangelho, diferente de muitos por aí. Eu tenho que trabalhar. E isso não é um desmérito. Eu não vejo isso como um desmérito. Eu tenho que trabalhar mesmo para poder alcançar e ir até onde Deus quer que eu vá. No entanto, eu preciso me manter, preciso trabalhar, comer, né? E
E o YouTube, ele é uma forma de ele monetizado, dele ser uma fonte de renda também pra mim, sabe? Então, se você se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, a gente alcançando uma meta para monetizar o YouTube, você vai estar junto comigo. Você é uma parte desse propósito, desse projeto que há muitos anos atrás Deus colocou em meu coração, que era fazer o ID e pregar o evangelho em todo canto do mundo. E eu tenho vivido isso na prática. Eu não quero aqui pedir ajuda, que você envia dinheiro, não. A única ajuda que eu peço, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você consegue refletir sobre algumas coisas que nós conversamos aqui, é que você se inscreva e que você continue fazendo a sua parte. Se você gosta, você vai curtir. Se você não gosta, você não vai curtir. Para uma pessoa que talvez você conheça, que talvez esteja precisando também ouvir o que é falado muitas vezes aqui. Essa é a forma que eu peço você me ajudar. Só isso. E o resto, galera, Deus me deu a vida, a saúde, a gente corre atrás. A gente não chegou aqui à toa. Deus supriu nossa necessidade. E Ele continua suprindo, não só suprindo, mas Ele honra de tal forma que não falta nada. Galera, não falta nada. Deus tem me dado o melhor dessa terra, o melhor. Mas tá tudo errado, só cometo falhas, tenho erros. Continuo cometendo erros que eu tento me libertar há muitos anos. Nossa, mas como assim? Mas tem que ser perfeito. Não. Falar do amor de Cristo, tentar viver uma vida com Deus é viver uma perfeição. Para nós irmos até Ele da forma que nós estamos. Você não compreendeu que Ele te ama. Ele veio aqui, foi para aqueles que precisam da ajuda dele. É diariamente. Não é só, me perdoe e nunca mais vou... Não, diariamente nós precisamos da ajuda de Cristo. Diariamente nós precisamos da ajuda de Deus. Quando você entender isso, você vai dizer, cara, eu sou sim um pecador, eu sou sim alguém que preciso melhorar. Essa é a minha visão hoje. Eu sou alguém que precisa da misericórdia de Deus diariamente, todos os dias. Porque eu sou falho. Porque eu sou pecador. Porque eu posso até esconder de vocês, das pessoas, dos homens, mas eu não posso esconder de Deus, porque Ele vê, Ele sabe. Ele sabe que eu preciso do cuidado dEle, Ele sabe que eu necessito. Ele sabe que eu vou errar, que eu vou cometer falhas. Ele sabe. E Ele não me abandona. E Ele também não vai te abandonar. Essa é uma certeza única e incrível. Deus, olha só, as pessoas desse mundo podem te abandonar. Pode decepcionar você, pode fazer todo tipo de coisa contra você. Mas Deus, Ele nunca vai te abandonar. Jesus jamais vai te abandonar. Ele te ama do jeito que você é, tá bom? Chegou aqui na casa do cliente, deixa eu ver aqui. Eu já vi uma aqui, galera, vou testar pra vocês. Hey man, you! I go one... There are moments here, deliver for you. And had very... What's the code, please? 57. Sorry for the day, bro, but for me it's problem. Okay. 57. Oh, today okay, ó. Thank you very much. Enjoy, viu? Have a great day. Cara, galera, tinha os chamados nanás aqui, né? Que são esses moleques que eles não são grandes e principalmente brasileiro. Então tinha, quando eu cheguei aqui nessa esquina aqui, tinha mais ou menos uns 10 cara já de olho em mim. Porque eles fazem o seguinte, eles te, quando tá um monte, eles sozinhos são uns, sabe? Nem diz o ditado lá no ar, são uns bosta mole, uns bosta na água, não fazem nada. Mas quando eles estão no monte, aí eles viram machão. Não sei se aí onde você mora, os vagabundos também são assim. Quando tá no monte, é tudo valente. Nossa, o cara é brabo, hein? Mas quando tá sozinho, aí parece uma criancinha, sabe? Ai, não tem coragem de enfrentar. Então ali os montes, eles são metidos a gaiato. Quando estão em vários. Daí eles estavam nos 10, cara. Daí já começaram a me olhar. Já veio um patinete pro meu lado. Cara, na hora... Cara, quando você decide andar com Deus, com o Espírito Santo, cara, é diferente, velho. Na hora eu senti uma sensação de que não era pra mim entrar naquela rua ali. Eu já fiquei ali perto daquele campo e dei um giro pra ver se conseguia chegar por outra parte na casa do cliente, né? No entanto não dava. E aí eu disse, cara, e agora? Aí e eles vieram de patinete já no meu encontro me cercar, entendeu? E eu tava com uma encomenda da pessoa, cara, tinha que entregar. Falei pra ele que eu estava na esquina, se ele poderia vir até mim, porque expliquei pra ele que a gente tem problema, né, com esse tipo de brilhante, se você me entende. E era muito arriscado eu ir lá no meio de vários, né, deles. Eles estavam uns 10 ou mais. Daí o cliente ficou meio assim e tal.
Aí eu expliquei pra ele que era uma situação de segurança, né, e tal. E ele veio. É esse mesmo cara que recebeu a encomenda agora. Mesmo, até eu falei pra ele se ele lembrava de mim, ele disse que lembrava. Porque foi esse fato. E aí ele veio até mim, eu pedi desculpa pra ele. Ele tava ali a dar uns 50 metros, talvez, da casa dele, ele veio até a esquina. Na principal eles não mexeram comigo, porque tinha muita gente passando. Mas se eu fosse lá na toca da onça, né, galera? O que você acha que vai acontecer? Eles vão fazer de tudo pra te ferrar. Então eu prefiro não ir, né? Foi engraçado, mas assim, eu tava falando, tipo, quando a gente anda com Deus, tem essa certeza, a convicção de que Deus está com você em tudo que você faz. Essa convicção, ter convicção de que Deus está com você. Quer dizer, pra analisar, tem muita gente que diz, não, você diz assim, não, eu acredito em Deus sim. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Tá, mas de 1 a 10, até quanto você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus. Mas de 1 a 10, 10, beleza. Então, se você acredita em Deus, você vai confiar que Ele é contigo, não é verdade? Você vai confiar que Ele vai te proteger. Você vai confiar de que Ele vai suprir as suas necessidades, certo? Certo. Tem um caso que é bem interessante, sobre confiança, que tinha um cara bem famoso, um cara que anda eles têm umas cordas, eles amarram uma corda de aço de um lado, outro de uma montanha, normalmente. E aí eles atravessam aquelas cordas, andando por cima, um equilíbrio maluco. Tem uns profissionais muito fera. Daí o cara era muito fã de um desses profissionais. E na hora que o cara tava perto da casa dele, perto da cidade dele, ia fazer uma visita lá, um evento, o cara, nossa, tem que ir lá visitar esse cara e tal. Ver esse cara, né, pedir um autógrafo, sei lá, fazer alguma coisa. Daí o cara disse, ele andava com um carrinho, além dele fazer as loucuras que eu não tô coragem jamais de fazer, ele andava com uma espécie de um carrinho. Se você confia em mim, até que ponto você confia? Não, eu confio em você, eu sou grande fã, você é um cara espetacular e tudo mais. Nossa, confio em você. Eles confiam mesmo? Confio. Então, do carrinho, da corda, vou levar dentro do carrinho. Aí o cara disse, não, calma aí. Também não é assim, né? Não, mas você não confia em mim? Confio. Ah, então se você confia em mim, então entra aqui pra dentro, filho. Entra pra dentro aqui e deixa acontecer. Não, mas calma aí, não é? É você dentro do carrinho. Não, calma aí. Dizia que confiava. Ele falava que confiava. Galera, falar, até papagaio fala, não é verdade? Nós tínhamos uns papagaios lá no sítio, lá na casa da minha mãe e meu pai, que eles falavam algumas coisinhas. Confiar, falar, até papagaio fala. Confiar é diferente, galera. E em Deus é assim. Confiar em Deus é muito diferente do que apenas falar que confia. Confiar em Deus é diferente, galera. Confiar em Deus é você dizer assim, Senhor, a partir de agora, eu lembro quando eu fiz uma oração dessa forma, para Deus. Eu disse, meu Deus, a partir de agora, eu não quero mais confiar nas minhas capacidades, eu não quero mais querer acreditar que eu sou bom em algo, que eu tenho capacidade própria nisso, naquilo, que eu sei fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu quero ter a convicção de que toda a capacidade, toda a sabedoria, toda a coragem, todo o amor, toda a sinceridade de reconhecer que eu sou errante, que eu sou falho, que eu preciso do perdão, que eu preciso melhorar, que eu não sou nada além de pó. E olha, eu troquei uma ideia com Deus ali, eu conversei com ele. Minha vida mudou, cara. Assim, aí tu ficou perfeito. Galera, não fiquei perfeito. Tô longe de ficar perfeito. Mas a minha confiança em Deus mudou. Hoje, tudo que eu faço, eu procuro me lembrar de que eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas que eu também preciso fazer a minha parte. Você concorda comigo? Eu também preciso tomar cuidado. Eu também preciso fazer as coisas da forma correta. Eu também preciso pagar minhas contas. Se você faz um compromisso, alguém confia em você, uma responsabilidade, um compromisso, essa pessoa espera que você cumpra com os compromissos com ela, não é verdade? Ah, mas eu confio em Deus, eu tenho certeza que Deus vai arranjar o dinheiro por mim sem eu precisar trabalhar. Não é assim, né, galera? A responsabilidade de fazer isso é sua. Deus te deu uma oportunidade, Ele está te dando uma chance de você fazer as coisas diferentes. Não significa que Ele vai fazer tudo com você, não, galera. Por isso aqui. Isso não
significa que você vai... Que ele vai fazer tudo por você, não. A brasileira aqui, ó. Ei, brother, tu viu o acidente lá no centro, lá? Tu viu o negócio do acidente lá no centro? Tu viu sobre o acidente lá na corna? Eu vi só uma manchetinha, não vi nada. Tá rolando lá, acho que foi uma moto, cara, parece. O caminhão passou por cima. Não sei se é delivery, eu não parei lá e eu vi no grupo os caras falando só. Foi sério, ó, foi moto, toma cuidado, cara. É, possivelmente. Foi tipo ali, aquela estátua lá, não tem nada lá, ali perto do Ronald, ali. Foi ali. Os caras tá cheio de pizza lá, cheio de... Toma cuidado aí que às vezes a gente meio que relaxa depois, já fica no trânsito, achando que tá tudo bem e tal, e não, o trânsito é perigoso, cara, tem que tomar cuidado, cara. Pra vocês, eu sei que é perigoso mais ainda, irmão. É, qualquer descuido, então toma cuidado e mais vai dar tudo certo, cara. Valeu, irmão, tamo junto. E quando a gente pode, a gente alerta, né? Entendeu? Alerta. Alertar também é uma forma de cuidado, galera. Deixa eu ver aqui. Um restaurante aqui chamado Damasco. Damasco Gate. É aqui. Só vamos. Esse cara tá pronto. Deixa eu ver aqui. Ok, thank you. Is it? Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Yeah, thank you. Quando tá no jeito assim, ó, aí é moleza. Aí é pão, queijo, queijo. Mais tranquilo, sabe? Agora tem uma outra que é a parte onde a Larissa não gosta muito, que tem muito moleque, muito vagabundo, sabe? Muito moleque que gosta de fazer o mal às pessoas, então a gente tem que ficar ligado. Dando uma olhada aqui. Acho que aqui é o melhor caminho mesmo. Vamos que vamos. Só vamos. Só vamos. Ó, só tá querendo meter o zóio de novo. Viu que a chuva passou já, né? Ainda bem. Uma chuvinha, mas aqui assim, dificilmente ela fica muitas horas chovendo, sabe? Tem dia que é 4, 5 horas de chuva, aquela chuva molha besta que a gente chama. Você se molha bem mesmo. Tem dias que não chove tanto assim não. É de boa. É sossegado, tipo, essa chuva vai vir assim, ela vem, molha ali uns 10, 15 minutos. Um amigo meu lá do Uruguai tá com problema. A bicicleta dele acho que quebrou. Ele normalmente a gente faz esses perrengues mesmo, viu? O cara, ele tem família no Uruguai, ele acaba mandando dinheiro pra lá e às vezes fica só com uma pequena quantidade e não conta que pode acontecer algum imprevisto. Os imprevistos acontecem e a gente tem que resolver, né? E às vezes a gente tem que se virar pra resolver. É bem comum. Isso é bem comum. Então a gente tem que se ajudar. Um dia desse, eu lembro que eu tive que resolver umas coisas. Tinha que pagar, acho que um aluguel, se não me engano. Eu tava pra pagar aluguel, sabe? E tava com o dinheiro já no ponto, tudo certinho. Era no dia do pagamento do aluguel. Tudo em euro, né? Tudo certinho. No entanto, aconteceu um imprevisto que eu não tô me recordando o que foi que aconteceu. Parece que eu tirei uma quantidade pra resolver outros problemas que é necessário, que não espera, né? Eu acho que foi pra pagar energia, se não me engano, ou foi gás, alguma coisa assim. Desinteirou acho que 20 euros. Ou era 50 euros, enfim, alguma coisa assim. Aí eu tinha que transferir esse dinheiro do Brasil, porque eu tinha o dinheiro no Brasil, sabe? Mas eu tinha que transferir do real para o euro. No entanto, eu não sabia que o meu banco, eu nunca tinha feito esse tipo de transferência porque eu tenho sempre uma reserva, sabe? E o meu banco não aceitou a transferência desse recurso. Ele aceitava a transferência desde que você passasse 2 dias
de 1 a 2 dias para resolver o problema, para chegar na tua conta. E eu não tinha 1 ou 2 dias, eu tinha que resolver logo. Então olha só o desafio. Aí eu tinha no dia, cara, vai pra lá, vai pra cá, e minha conta em dólar resolveria. No entanto, a minha conta em dólar não conseguia fazer a transferência pra conta em euro, por motivo de uma permissão com eles, a gente chama de IBAN, né, que é como se fosse o número da conta. E a conta em dólar, ela não envia para o banco que eu tenho em dólar, não envia para normas de bancos. Enfim, eu sei que eu conseguiria enviar sim o dinheiro, mas demoraria 1 ou 2 dias. E eu não tinha 1 ou 2 dias. Eu tinha que resolver logo, porque eu tinha que pagar aluguel naquele dia. Daí, que nem o Uruguai agora quebrou pra trabalhar, com certeza a gente pagou aluguel também, né? Não deixou uma relé guardada. Tem que se virar nos 30, né, filho? Daí eu falo com um, falo com o outro, falo com o outro. Até que uma outra pessoa aqui conseguiu. Acho que foi até a Larissa mesmo, foi a Larissa. A Larissa conseguiu fazer a transferência pra gente resolver o nosso problema. E nós... Então, o que acontece, isso é bem natural. Acontece os imprevistos. Solzão metendo os olhos de fora. Solzão metendo os olhos de fora. Na dele. Quem não quer nada. Olha os moleques pegando, mexendo na bike ali, ó. Do cara. O cara mexendo na bike do cara. Cara, os moleques aqui são virada peste. Cara, e eles roubam a bicicleta aqui, tá? Aí rouba a bicicleta. Eu nunca vi o pessoal gostar tanto de bicicleta elétrica que nem aqui. Tipo, cara, a demanda é muito alta, né? Muita gente de bicicleta aqui, muita gente mesmo. Hoje a gente tá fazendo uma live mais cedo lá no Instagram. A Larissa tava comentando sobre isso. O pessoal aqui anda bastante de bicicleta, sabe? As pessoas gostam de andar de bicicleta. É uma coisa comum aqui. Isso na Europa é comum, principalmente aqui na Irlanda. Mas eu vi bastante isso também lá no Paraná. Lá em Curitiba, as pessoas andam muito de bicicleta, sabe? Também tem até um caso bem legal lá, o ministro Sérgio Moura, quando era juiz, ele tinha um hábito de andar de bike pra onde ele trabalhava, pro escritório dele, né? Então ele saía da casa dele e ia até o escritório de bike. Tá, Curitiba é bem gostoso, né? Realmente tem faixa de bike, né? Bicicleta, você anda tranquilo. Ah, tem um desafio, né, galera? Tudo tem desafio. Tudo, galera, tudo. Só em você estar em casa, você tá correndo risco. Às vezes o pessoal também fala, é perigoso, tá? Você vai pra escola, você tá correndo perigo. Você vai fazer alguma coisa, você tá correndo perigo. Eu vou ficar preso dentro de casa porque eu tenho medo de morrer. Não vai adiantar, galera. Às vezes dentro de casa, você chegar a tua hora, não tem o que fazer. Porra, esquece. Então tem uma galera que... Claro, né, velho? A gente tem que eliminar algumas coisas que não dá, né, velho? Não dá. Mas olha só, a única certeza que você precisa ter, que você precisa se preocupar, se chegar a sua hora, que uma hora vai chegar, pra mim, pra você, para as pessoas que nós amamos, que você tenha a convicção da sua salvação. Essa é a única coisa que talvez convicção da sua salvação. Ter convicção de que se Jesus voltar, você vai para a glória com ele. Se chegar a sua hora, você tem um local designado. Se Deus te chamar, você tem um local designado para você lá no céu. Essa é uma convicção que você precisa ter. Se você não tem essa certeza da sua salvação, seria bom você começar a repensar sobre sua vida. Na real, essa é o único receio que eu tenho de Deus me chamar e eu não ser salvo. O resto, galera, nós temos que trabalhar, tem que pagar nossas contas, nós temos que cumprir com nossos propósitos.
Deus quer te levar a locais tão maravilhosos. Deus quer te permitir a viver coisas incríveis. Deus quer te dar a chance de você vivenciar experiências que você nunca imaginou que ia viver. Deus quer te dar a chance de você viver a Bíblia, quando ela disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na consciência humana aquilo que Deus tem preparado para nós, para você, para mim, para você. Ele quer que você viva isso, que você possa olhar para trás quando você estiver vivendo coisas extraordinárias, que nem eu vivo hoje, e você olhe para trás e diga assim, cara, eu nunca imaginei que Deus poderia me permitir a viver o que eu estou vivendo hoje. Nem passou nos meus melhores sonhos eu viver o que eu estou vivendo hoje. Aí sim, galera, isso é você ter a real convicção de que Deus está com você, de que Ele tem feito se cumprir os propósitos dele na sua vida. Deixa eu passar aqui pelo meio. Sorry, thank you. Ó, aqui tem esses lugarzinhos, esses desviozinhos da avenida, para onde se eu fosse pela principal, eu ia ter que rodar mais ou menos ainda uns 2 km para chegar até aqui, sabe? No entanto, sorry. No entanto, desse desviozinho aqui de uma principal para outra, eu corto 2 km, 1,5 km em 100 metros, 200 metros. Então é estratégica essas passagens assim, sabe? Até para as pessoas andarem a pé também, quando faz o trabalho. A noite é bem claro, é seguro, né, galera? Não é problema para as mulheres. Então, são pontos importantes. Giuseppe, bloco 6 na frente. É ali pra frente. Já vim aqui uma vez já. 5, 6, lá está. Bloco 6. Vamos lá. Tá. Meio solto aqui. Aqui. Chegamos aqui no local do José. Joseph. Tem um amigo chamado Joseph lá no Paraná, em Cascavel. Saudade de você, Joseph. Manda notícia quando puder, meu amigo velho. Do exército. Ah, sir. 46? 81? Okay. My understand because okay. Enjoy. Thank you. Have a great day. Thank you, Joseph. Teve imprevistos, assim como eu já tive imprevistos. Que a gente se ajuda, sabe? A gente tem um grupo de ajuda, a gente tá em outro país. Em muitos casos sem família, né? Sem familiares por perto que possa resolver. A moeda aqui recebe sim em euro, mas em dólar, mas a maior parte é euro. E a gente precisa... Galera, é o seguinte, às vezes eu vejo muitos amigos que são pastores, líderes, que falam de Jesus, que prega Jesus, que fala da salvação, que fala do sacrifício de Cristo na cruz. Vai contra. Claro que não, galera. Eu faço isso também, sabe? Eu procuro melhorar todo dia também. Sabe? No entanto, as pessoas precisam também de outro tipo de ajuda. As pessoas precisam de Deus, precisam. As pessoas precisam da salvação, precisam. Eu não estou dizendo que isso não é o mais importante. Sim, isso é o mais importante. Mas galera, as pessoas sentem fome. As pessoas sentem necessidade, as pessoas têm compromissos. As pessoas precisam arcar com alguns compromissos. E tem pessoas muito pior do que nós. Tem pessoas, agora, não vai muito longe da sua casa. Talvez teu vizinho tá passando fome. Talvez ele tá doente, precisando comprar um remédio, não tem dinheiro. Ah, mas é porque a pessoa é mal organizada financeiramente. Não, galera. É porque talvez ele não pode trabalhar. Você parou pra pensar que ele tá doente, ele não consegue ir pro trabalho. Às vezes ele é diarista. Então ele ganha pelo dia que ele trabalha. Então se ele não tá trabalhando, ele vai ganhar quanto que ele vai ganhar? As pessoas precisam. Ela precisa pagar o talão de água que tá atrasado. As pessoas precisam de ajuda. Ah, mas eu já faço. Eu já levo Jesus para visitar as pessoas, mas não leva nada para elas. Elas têm fome. Uma vez, a gente começou um projeto lá em Cascavel. E isso me marcou bastante, sabe? Esse projeto lá em Cascavel, porque foi um momento... As pessoas. Nós começamos esse propósito de orarmos
por alguém que nós nem conhecíamos. E começamos a pedir a Deus para que Ele nos levasse até pessoas durante uns 6 meses. Começou durante uns 6 meses e nós não sabíamos onde ir, em que casa ir, a quem procurar. Nós não sabíamos. Nós só oramos. E foi um processo de 6 meses ali, 6 meses mais ou menos, lá em Cascavel. Até que um dia, meu amigo Juarez, cara espetacular, amo muito o Juarez, cara incrível, disse: Lacinei, temos um local. Eu digo: temos, Juarez? Temos um local. E aí ele estava abrindo uma escolinha lá, que ele trabalha, tem um projeto com crianças, né, que eu já falei em outros vídeos anteriores. E eu fui lá com ele, ajudar a servir lá e tal, conhecer o projeto. E nesse local tinha os pais dessas crianças, que poderiam ser essas pessoas, né, que poderiam ser ajudadas. Mas uma dessas pessoas que ele conhecia era o presidente do bairro. Foi exatamente no ponto máximo da pandemia, sabe? O que aconteceu na pandemia, muito grave, muito sério, diversas pessoas, além da vida que perderam, além dos familiares que perderam também seus empregos, porque ficaram doentes em casa, porque não podiam trabalhar, porque adoeceram e tiveram que ficar em quarentena, ficaram semanas, meses em casa, às vezes sem nada, sem o que comer. E foi exatamente nessa época que eu senti, juntamente com o grupo que estávamos orando, que era o momento que nós agimos. Olha só que louco. E nós fomos. Chegamos lá e conversamos com... Eu conversei com... O Juarez já tinha feito a ponte. E aí eu conversei com o presidente do bairro. Aí eu tinha mais um desafio, pessoas. O pessoal lá de Cascavel, paranaense, gaúcho em si, eles são pessoas muito, mas muito amáveis. No entanto, contudo, todavia, eles são um pouco desconfiados. Digamos que essa seja a palavra. E eu era recém-chegado no Paraná. Tinha um sotaque ainda puxado, né, lá do Acre. Um sotaque diferente, sotaque falso, se não me engano. Já ouvindo aí, daí, ó, tô te zoando aqui, ó. Uma mina incrível, me ajudou muito lá em Cascavel também. O Adrian, tô com saudade, Adrian, filho da Dai. E as pessoas olhavam pra mim com uma certa desconfiança. Como se dissesse: quem é esse cara aí, sabe? Tipo, por que eu devo abrir a minha porta, a porta da minha casa, para que um desconhecido venha falar de Jesus sem que eu nem conheça, sem que eu nem, que não é pastor, não é nada. Um grupo de jovens, né, por que eu devo fazer isso? Eles tinham essa desconfiança. E eu sentia isso quando eu chegava nas casas, que as pessoas meio que não se sentiam à vontade, sabe, de falar comigo. Isso não era um problema, digamos que o pior dos problemas. O pior dos problemas era a fome daquelas pessoas, a necessidade de alimento, a necessidade de um emprego, a necessidade de voltar sem expectativa futura para a vida, porque no ápice, quando começou a acontecer vários casos graves, né, de UTI, que para a UTI não voltava mais, as pessoas começaram a ficar com medo, sabe, de se aproximar da casa para as pessoas. As pessoas queriam, não tinha incertezas, né, do futuro. E isso era muito ruim, entendeu? Tipo, era um desafio muito grande para mim, porque eu tinha que levar Jesus, o propósito era levar Jesus a essas pessoas, mas essas pessoas precisavam de Jesus, sem dúvida, é o mais importante, mas elas também precisavam de algo a mais, de um trabalho, de comida, de uma ajuda momentânea para que nós fizéssemos algo em favor, ajudasse de alguma forma. Aí, a gente percebendo essa necessidade, eu falei com o Juarez: Juarez, não tem como a gente montar, olha o caminho passado, não tem como a gente ter uma possibilidade de conseguir pequenas cestas básicas para que a gente possa ir até essas pessoas, mas, cara, o moleque deu um tapa na bunda do outro moleque, mas se nós possamos deixar, sim, o principal é Jesus, a palavra de Deus, uma reflexão para essas famílias que estão passando por momentos tão difíceis, por desafiadores, sem uma expectativa futura, mas que eles também possam comer, pelo menos fazer uma janta decente, que eles possam se alegrar, praticamente. Então eu tinha algumas rendas
que trabalhava para mim, alguns imóveis, para pagar aluguel, para comer. E sobrar um dinheirinho ali, talvez uns 100, 200 reais, fora as necessidades, né? O aluguel, comida e... enfim. Mas talvez incluindo na questão da comida, sobrava uns 100, 200 reais que eu tinha que me virar durante o mês. Andava a pé para a escola, para o colégio, para o Alfacom. Ainda não tenho, mas a gente se virava do jeito que dava. E eu sempre tive essa convicção com Deus. Deus não vai deixar faltar. Parando nesse ponto aqui, onde o Juarez conseguiu uma cesta básica. Mas é importante falar isso com você. Olha só, quando a gente fala sobre o trânsito de bicicleta, olha o trânsito de bicicleta aí, galera. Agora vai dar 5 horas da tarde aqui, ó. Bicicleta, mas é muitas bicicletas. É impressionante. O pessoal anda muito em bicicleta aqui. Voltando pro ponto do Juarez conseguiu um empresário. Voltei um dia com as meninas, todo mundo que estava envolvido em oração há mais de 6 meses. Mapeamos famílias que estavam passando por necessidades de alimentos, necessidades de saúde, necessidade financeira, necessidade de todo tipo de problema que fazia parte das minhas orações. A gente orava, a gente fazia visita e tudo mais. Fomos na casa em torno de 4 pessoas, então imagina umas 14 famílias aí, 10 vezes 4, 40, 14 vezes 10 vezes 4, 40, mais ou menos 4 vezes 4, 16, vai dar umas 60 pessoas, uns 70 pessoas. Mas eu lembro que ela nos recebeu muito carinho, com muito amor. E ela disse assim: Glaucinei. Aí o pessoal passando sinal. O pessoal fala com razão. Glaucinei, estamos muito felizes em receber você aqui. No entanto, uma realidade precisa ser falada. A gente gostaria de poder fazer um café para você, para as meninas, que são pessoas maravilhosas. E a gente só chegou para falar de Jesus. A gente estava sexta básica depois, sabe? Eu gostaria muito de fazer um café, mas a gente não tem nada. Nada. O que eu posso te servir hoje será água, se você aceitar. E aquilo me cortou o coração porque, galera, eu tinha comida, não as melhores. Eu nunca comi nos melhores restaurantes. Mas eu tinha comida para suprir as minhas necessidades. Eu tinha um local para descansar enquanto eu estava cansado, né? Voltava do trabalho, voltava da aula. O caminhão tá me seguindo. Eu tinha um local quentinho, né? Que no Paraná também é frio. Pra ficar, pra me aquecer. Tinha uma roupa boa, tinha tênis bom. E aquelas pessoas, aquela família não tinha café pra nos oferecer. E aquilo me cortou o coração, porque muitas vezes nós olhamos apenas pro nosso próprio umbigo. Nós olhamos apenas para nós mesmos e achamos que tá tudo bem com as outras pessoas, e sendo que ao nosso lado, da nossa família, tem pessoas passando necessidade, tem pessoas precisando de um remédio, tem pessoas precisando de uma visita. Sabia disso? De uma ligação. Você tem amigos aí na sua lista de chamada que talvez ela esteja precisando apenas de uma mensagem de ânimo para a vida dela. Por exemplo, talvez ela esteja precisando apenas que você diga assim: olha, eu não tenho muito para te oferecer, eu não tenho dinheiro, quero deixar bem claro já. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas se você precisar de alguém para orar junto com você, eu estou aqui. Talvez só isso. Só isso que essa pessoa precisa. E ela não está longe, não é nos outros países que você vai achar essas pessoas. Ai, nossa, eu só vou achar essas pessoas se eu sair do Brasil. Não, é do lado da tua casa. É, sabe, na tua família. Então, galera, às vezes nós precisamos ter um coração mais disposto a quem realmente precisa. Quem realmente precisa. Não precisa de muito não, elas precisam do mínimo, que é o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso amor. Eu queria te desafiar hoje a pensar. Tem 3 pessoas da tua lista de chamada, do teu telefone aí. Há muito tempo você não fala com ela. E te desafiar a mandar uma mensagem. Manda uma mensagem. Faça melhor. Pega o teu WhatsApp e manda uma mensagem de vídeo pra ela. Diga assim, vou te ensinar como é que vai fazer. Manda uma mensagem de vídeo assim, seu rosto, diz assim: tudo bem, hoje eu estava lembrando de você e eu decidi mandar essa mensagem porque eu quero que você conte comigo no que estiver ao meu alcance
no que você estiver precisando e dizer que você é muito especial pra mim. Não é à toa que você tá na minha lista chamada. Faça isso. Talvez você tá meses sem falar isso pro próprio irmão, pro próprio pai, pra própria mãe. Talvez faz meses que você não fala isso dentro da sua casa, pros seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Faz meses você não fala isso. E além de falar, é importante também você fazer. E fazer, agir. Sabe? Agir. Fala e age. Tá bom? Faça esse desafio. Deixa esse desafio na sua mão, tá bom? Como aqui no outro restaurante. Eu já vim aqui outras vezes. Depois tu escreve no comentário como é que foi a experiência de você ter se colocado à disposição pra fazer algo diferente. Ah, não é aqui não. Ontem eu confundi do mesmo jeito. É que os nomes são parecidos e eles são próximos ao outro. Esse restaurante que eu vim aqui agora, o nome dele é Boju, é Buzen. E o restaurante que eu preciso ir é porque assim, eu tô conversando com você aqui e Deus vai me abençoando. Eu vou parando nos locais, eu tô só andando na rua. O restaurante que eu preciso ir é o Boju. Buzen Boju, então é muito parecido. Ah, você, um é com o outro, é com o outro. Você não sabe ler não. A diferença é essa, mas Ju. Vamos lá, vamos dar um rosa aqui. É mesmo parecido. Depois que você fizer o desafio, coloca no comentário como é que foi a sensação de você ter feito isso. Você colocar a posição para ajudar a outra pessoa. Mas acima de tudo, como que você se sentiu depois disso? E se a pessoa estava bem, se não estava, conta aí pra mim como é que foi a experiência, tá bom? Hi bro. 9286. Please. Okay. Okay. Okay, that's it. Conta pra mim aí como é que foi a experiência, tá bom? Galera, a gente tá conversando, né? Mas pra finalizar esse assunto lá de Cascavel, tava tentando falar é que a gente pode fazer mesmo com, sabia?